Pronto, agora está gravando. Hoje é dia 23 de março e é o caso clínico da Júlia. Ela vai apresentar para a gente está entrando aí no 21º caso clínico que a gente discute aqui pela Liga de Semiologia, pela comunhão de duas ligas de semiologia. A de São Camilo com a Liga do Unifagoc. E eu vou mutar aqui meu microfone para a Júlia apresentar o caso. Então, boa noite. Bom, paciente de 41 anos, feminina, queixando-se de edema generalizado há 6 meses, associada a poliartralgias, febre intermitente, alopecia, perda ponderal de 7 quilos e lesão ulcerada em perna direita. Pode passar? Oi, pode? Pode. Ao exame, apresentava-se hipocorada, presença de edema periorbitário bilateral, murmúrio vesicular reduzido à direita, edema de membros inferiores 2 cruzes em 4, pioderma gangrenoso em terço médio do membro inferior direito, associado a um empastamento da panturrilha direita. E aí, pessoal, acho que a gente pode abrir agora para as opiniões de preferência dos alunos, né? Tem alguém com áudio aberto com uma televisão no fundo. Se puder desligar, porque está dando interferência aqui. Eu acho que é aqui. Desliga essa TV. Síndrome edemigêmica. Síndrome edemigênica é um nome bom, né? Mas ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Ô, Bruno, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, Rafael? Joia. Então, o que eu mais achei interessante nesse caso foi a lesão ulcerada, né? Mas tem tanto uma síndrome edemigêmica como uma síndrome de poliartrite, né? E também uma síndrome febril. Então, né, eu acho que abre espaço para muita coisa aí. Mas eu queria saber mais, classificar direitinho essa poliartralgia. Se ela foi aditiva, se é uma artrite assimétrica, se é inflamatória ou não, né? Se ela poupa interfalagianos distais, que é importante, né, para a gente excluir, acho que a artrite reumatoide, né? Se há envolvimento do esqueleto axial, também eu acho que isso é bastante interessante, né? E como, não sei se é uma heurística da disponibilidade, né? Mas como estou no quinto período, quando eu vejo uma lesão ulcerada, eu pensei em leishmania, né? Mas eu acho que para acho que descartar isso logo no começo, assim, eu acho que seria interessante a gente palpar o baço, né, para ver se tem uma esplenomegalia, ver como é que está o fígado também. E outra coisa, né, eu acho que seria interessante perguntar, fazer uma busca mais intensiva, assim, do trato gastrointestinal do paciente, né, se ela tem alguma diarreia, se tem alguma disenteria, porque doença inflamatória intestinal pode dar um quadro, né, de artrite, e, se não me engano, também pode dar essas lesões, né? E aí também, no exame físico, a gente pode ver, né, se tem algumas fissuras em região anal e tal. Mas, basicamente, é isso. Mas não pode, por exemplo, não pode descartar também um hipotireoidismo. Sim, sim. Tipo, é uma mulher que está numa idade também que tá de lúpus também. Então, acho que, apesar de ser uma doença rara, também eu acho que leva um quadro também articular, leva um quadro de febre, né? E eu acho que pode ser uma alternativa viável, assim, depois escolher as causas mais comuns. Rafael, acho que você falou tudo, né? A única coisa que eu ajeitaria no que você falou é que o pessoal tá um chiado aí danado. Que eu ajeitaria no que você falou foi... não é bem uma lesão ulcerada, né? É um pioderma gangrenoso. Então, ele já dá uma dica. Normalmente, o pioderma gangrenoso também é vítima de uma condição sistêmica, ele não é a causa. Então, olhar para esse pioderma como sendo uma úlcera que talvez esteja a doença ali, eu acho que é pouco provável, entendeu? Então, eu acho que o pioderma gangrenoso ele também é em consequência de algo sistêmico acontecendo. E a gente pode partir por diversas síndromes, desde o edema até a síndrome anêmica. Enfim, tem vários olhares para esse caso, a síndrome articular, né? Mas eu vou deixar o microfone aberto aí para vocês. O Guilherme já abriu aí.
Boa noite, é o Caio falando Cara, aqui. Como é que tá? Essa paciente, já falaram do pioderma gangrenoso, né? Muito associado a Crohn, como já comentaram também. Seria interessante fazer uma investigação do trato gastrointestinal dela. Só que, assim, abordando pelo edema, eu gostaria de abordar pelo edema, aliás, por essa síndrome edemogêmica, porque é um edema, assim, bem característico, né? Edema periorbitário, que também tem edema de membros inferiores. E aí, quando fala de edema, eu costumo pensar em 5 estruturas principais do corpo, que são a tireoide. A tireoide normalmente causa o mixedema, que seria aquele edema sem cacifo, duro, né? Que deixa a pele com um aspecto infiltrado, aí em casca de laranja, associado a tireoidopatias em geral, principalmente hipotireoidismo, também pode estar presente no hiper, mas não acho que seja o caso, até porque não tem outros comemorativos de doença de tireoide, não tem astenia, não tem pressão arterial convergente, não tem outros comemorativos do hipotireoidismo. Então já tiro um pouco a tireoide. Outra causa de edema, outra estrutura de edema além da tireoide que eu penso é o coração, que o coração ele vai ter mais aquele edema em membros inferiores, gravitacional, pode ter uma dispneia paroxística noturna associada, que o paciente vai acordar à noite por causa de edema pulmonar, que também não é o caso dela, também não parece ter sopro, né? Não tem nada disso, nada que chama mais atenção para o coração, assim, de cara. Então, também tiro o coração. Outra estrutura que me faz pensar em edema são os tecidos linfáticos, né? Então, um linfedema pode causar uma obstrução linfática pode causar linfedema. Normalmente seria unilateral, não costuma ser bilateral, nem acometendo face. Então, também deixa um pouco de lado o tecido linfático. Além desses, tem também o fígado, né? Principalmente em condições que diminuem a produção de albumina, e isso vai causar um aumento da pressão hidrostática. Aliás, vai causar uma redução da pressão oncótica, e aí o plasma extravasa, né, o fluido extravasa para o terceiro espaço, que não parece ser o caso, porque ela não tem estigma de doença hepática, não tem histórico de alcoolismo muito importante, não tem nada que faça a gente pensar no fígado. Se ela tivesse, talvez, uma síndrome desabsortiva, uma diarreia, algo do tipo, poderia pensar numa deficiência de albumina, mas como não tem nada assim tão chamativo, também não é o caso. E também é bom lembrar que em estados inflamatórios a pessoa pode diminuir a produção de albumina, isso talvez possa levar a algum edema, mas não acho que seria tão proeminente assim, não sei dizer. Mas o que mais a última estrutura que é a que mais me chama a atenção para esse caso seria o edema de causa renal. Por quê? Porque é um edema que parece que está cometendo as regiões de tecido frouxo, né, que é a face. Então ela tem esse edema periorbitário bilateral e isso chama mais atenção para o edema renal, para a síndrome nefrótica principalmente, mas a síndrome nefrítica também pode causar isso. E aí, juntando um quadro renal com artrite, né, com uma úlcera, com um pioderma gangrenoso, né, também com anemia, faz muita gente pensar numa vasculite, uma doença sistêmica, assim, porque a vasculite gosta de acometer tanto o glomérulo como artrite, aliás, como articulações, né? Então, pensaria numa vasculite, e como é uma mulher de idade ali de 40 anos, é mais comum, assim, por volta dos 20 a 30 anos, mas uma mulher com acometimento renal, com articulação acometida, poderia pensar num lúpus. Acho que é a principal hipótese para essa paciente mesmo. Mas fazer screening para vasculites em geral, né? Pedir o FAM, pedir anti-DNADS, pedir sumário de urina, para ela é muito importante, hemograma completo. Primeiro, o mais principal aí para mim seria o FAM, porque é ele que iria levar para a classificação de lúpus, mas é bom pegar o geral para ter os critérios diagnósticos por lúpus, né? Os critérios laboratoriais. Outra coisa que me veio à mente seria uma síndrome do anticorpo antifosfolípide associada a esse lúpus, que ela pode acontecer, né? Ela está com esse empastamento aí na panturrilha direita, será que ela está tendo algum evento trombótico por uma SAF? Não sei, mas assim, pode ser, mas acho que, pelo que eu lembro, a SAF ela seria um pouco mais rica, né? Teria mais acometimento de extremidades, mas pode ser uma possibilidade, um SAF associado ao lúpus. E é isso. Gostei do que o Sábio falou, né? Tá doente, né? Essa paciente tá doente, né? Então, assim, a gente sabe que tem a doença nela. Porque mulheres jovens, homens jovens, eles normalmente não estão doentes. Não é comum, né? E que o Caio também abriu um leque de uma série de doenças. Só que essa paciente está doente, né? Isso é interessante. Mais alguém quer comentar alguma coisa?
Boa noite. Oi, João Vitor. Você poderia voltar um slide, por favor? Mas só para começar falando, eu concordo com o Caio que quando eu li o caso pela primeira vez, eu acho que a primeira coisa que eu pensei foi justamente um quadro autoimune, talvez um quadro de vasculite, porque o que o outro colega tinha comentado da lesão ulcerada em perna direita, eu acredito que ele tenha visto nesse slide. Então, eu também tinha levado em consideração alguma hipótese de alguma vasculite, né? Não sei, talvez uma poliangite microscópica, uma poliartrite nodosa, embora também não pareça ser um quadro muito típico, mas foram algumas coisas que me vieram em mente. Lúpus eritematoso sistêmico, eu também pensei, mas em se tratando de uma paciente aí feminina, né, adulto jovem, com um quadro polissistêmico, eu acho que essa foi uma das primeiras coisas que me vieram à mente. E talvez o pioderma gangrenoso, né, ele veio justamente decorrente dessa lesão ulcerada, talvez que surgiu aí de um quadro de uma vasculite, né. O empastamento de panturrilha também me chamou a atenção, talvez ele tenha trombosado, mas a princípio o que eu pensaria era isso. Eu também concordo com o Caio que eu acredito que ele tem uma lesão renal mesmo, porque no outro slide, quando falo do edema periorbitário, me parece uma descrição muito clássica de uma fascie renal, né? E por conta disso eu também acho que talvez se trate aí, ou talvez de uma glomerulonefrite, ou talvez de uma síndrome nefrótica, não sei. Mas o que eu tinha pensado era justamente uma doença autoimune, né? Talvez inflamação vascular que levou a uma lesão renal, e provavelmente é uma boa parte dessas queixas. O edema, que é a principal queixa dela, e o quadro inflamatório também levou a essa perda ponderal aí de 7 quilos que a paciente apresentou. Então, vocês estão pensando num edema com queda da pressão oncótica, né? Eu acho que eu também pensaria nos mecanismos clássicos de edema, eu também apontaria mais para a queda da pressão oncótica. E eu concordo. Mais alguém quer falar? Temos quase 100 pessoas aqui. A Júlia realmente trouxe muita gente. Então, uma conduta aí para descartar lúpus ou confirmar, né? Luciano e Guilherme, acho que vai acabar no Guilherme essa história, hein? Também acho. Hoje eu vim para assistir Guilherme, Temes, que não pôde estar aqui, né? E Bruno, né? Falando aí das vasculites, do lúpus, né? Mas esse caso aí eu achei interessante, um caso, uma doença multissistêmica, crônica, numa paciente de 41 anos, sexo feminino aí, e que chama atenção, eu acho que todo mundo já falou que tinha que falar, né? Essa nasarca dessa paciente, com esse edema periorbitário aí, tende a sugerir mais uma nasarca de origem renal, a meu ver, né? Concorda aí, eu pensaria essas nefropatias aí, síndrome nefrótica, IgA, lúpus, nefrite lúpica, levando esse anasarca, a impressão minha, pela pista que está aí na vinheta, sugere mais acometimento renal mesmo, com uma causa, mas né, o Caio falou bem os outros diagnósticos diferenciais, tem esse derrame pleural aí associado aí, provavelmente, ou pode ser pela essa síndrome nefrótica aí, né, ou mesmo uma pleurite, se for pensando, por exemplo, na pleurite lúpica, ou alguma infecção também crônica. O edema gangrenoso, associado à doença autoimune, dá uma pista, a princípio, se realmente for um piodema gangrenoso, tende a pensar, né, numa possibilidade de doença autoimune associada, e diagnóstico diferencial, como eu falei, esses lúpus, essas vasculites aí, o Bruno vai poder falar melhor, levando também anemia, e essa trombose, como o Caio falou, nessa trombose, esse empastamento aí, a princípio, tenderia a pensar numa trombose venosa aí, teria que ver se o edema, se além desse empastamento, se o edema da perna, onde está o empastamento, é um pouco maior que do outro lado, para você pensar mais ainda, né, além do edema generalizado, se tivesse um pouquinho mais aumentado o edema ali naquele membro que está com empastamento, você poderia pensar mesmo numa trombose ali venosa profunda, e aí você sempre vai pensar na síndrome antifosfolíptica associada com essas doenças autoimunes. Então, acho que é mais ou menos o que o pessoal falou mesmo, não tem nada a acrescentar, não. Guilherme, o Sá fez uma pergunta boa aí, cara. Se vocês pensarem em alguma doença não autoimune que fizesse... Peraí. Uma doença não autoimune que fizesse... É o ciclo do inferno, né, Bruno? Oi? O círculo do inferno, que você gosta? Né? São as doenças imitadoras, né, cara? Eu acho que HIV, cara, sífilis, hepatite B, hepatite C, linfoma, tudo isso, cara. Tuberculose, tuberculose. fungo.
são mais raros, né? E aí, Guilherme, você que é nefrologista, cara. Todo mundo aí tá falando que o problema dela tá no rim. Eu também acho. Assim, pela história dá a impressão de que realmente parece um edema renal, né? A doente tá. Eu acho que o quadro clínico da doente pode ser resumido muito bem como uma anasarca, né? A doente tem edema pra caramba, tem derrame pleural, né? Tem achados que falam a favor de realmente uma doença que sugere realmente um quadro de anasarca. Como a gente gosta de fazer no começo, né, Bruno? Vou falar o que eu já vi. Eu nunca vi, eu nunca vi muito pioderma gangrenoso, não. Mas os casos que eu vi eram casos associados à doença inflamatória intestinal. Eu nunca vi pioderma com doença autoimune. Já vi algumas vezes com doença de Crohn e retocolite, mas com doença autoimune eu nunca vi. Eu acho que e lembrando, né, eu acho que essa doente, pela história, parece ter uma trombose na perna, pode ser SAF, claro que pode, mas só lembrando que, se ela de fato tem uma síndrome nefrótica, na síndrome nefrótica é um estado pró-coagulante, né? O doente perde na urina antitrombina 3 e acaba ficando num estado que facilita a trombose, né? Tem até alguma controvérsia em relação a anticoagular ou não, um paciente muito com síndrome nefrótica, proteína e albumina muito baixa, né? Porque isso indicaria que ele está perdendo muito antitrombina 3, então seria um paciente mais pró-coagulante. Então eu acho que isso. Os diagnósticos diferenciais acho que foram dados, né, cara? Eu acho que vai sair alguma doença autoimune ou uma vasculite. Lúpus, eu acho uma grande pedida para essa doente, pela apresentação do caso. E aí, assim, para investir as doenças imitadoras aí que a gente falou, né? Linfoma, HIV, hepatite B e C. Então, por isso que a gente sempre pede, né? No pacotão de investigação de síndrome nefrótica, a gente nunca vai deixar de pedir uma sorologia para hepatite B, para HIV, para vírus C, né? Para sífilis, porque são doenças que podem dar esse quadro, né? E acho que a gente teria que pedir exames agora para avaliar essa questão, avaliar a função renal, avaliar a proteinúria, avaliar complemento sérico, né? Ver como é que está a proteína na urina, avaliar o dismorfismo, né? Ver se tem dismorfismo na urina, o que definiria o acometimento glomerular. Eu acho que é isso, cara. Acho que para começo de conversa, acho que os diagnósticos estão bem colocados, né? Guilherme, só uma coisa, eu acho interessante, assim, Crohn, doença de Crohn aí, assim, entra no diagnóstico diferencial, mas é interessante que não tem, né, ela não tem queixa nenhuma de dor abdominal, né, nem de alteração intestinal. Não tem diarreia, não tem nada, né, cara? Realmente então, chama assim, muita atenção. Se você for olhar a clínica dela, é mais de lúpus que de doença de Crohn. Agora, né, nós vamos depender de exame para chegar ao diagnóstico dessa paciente. Com certeza. Beleza, Júlia. Eu acho que a gente chegou aqui a um consenso que tem que olhar para as vísceras, né? Principalmente os rins, e que tem que passar um pente fino nas doenças imitadoras, como HIV, hepatite B, hepatite C, linfoma, tuberculose, e a partir daí abrir um painel também para a questão imunológica, com FAM. Eu acho que estamos aqui num consenso. Uma junta médica aqui que tomou uma decisão ordenada. Me disseram para não fazer nada muito mirabolante mesmo. Nossa, você não tá achando isso mirabolante? Para mim viu? Não. Vocês Nossa são senhora. maravilhosos hoje. Que isso, tá doido. Se isso aí aparecer todo dia para mim, eu não sei o que eu faço. Não. É um caso raro, isso aí é incomum. Você vê, o Guilherme é nefrologista, ele nunca viu um pioderma gangrenoso num contexto que não seja doença de Crohn, né? Eu nunca vi pioderma gangrenoso, só no livro. Eu vi na ambulatório de colagenose. Eu lembro de uma paciente com Wegener, com pioderma. Eu lembro de lúpus. Entendeu? Mas também não é um negócio que você vê não é nada simples, não, Júlio. Não, e achei interessante falando assim, que é muito comum em doença de Crohn. Eu estou cansado de ver doença de Crohn, eu nunca vi um pioderma. E não vê, né? Pois é. Vamos lá, Júlia. Vamos lá. Laboratório.
HB de 8,9 gramas por decilitro, leucopenia, plaquetopenia leve, FAM 1 para 1.280, padrão nuclear pontilhado fino, pH 50 de 88, C3 de 46, C4 de 9, anti-DS-DNA negativo, anticardiolipina de IgM de 211, proteinúria de 1.045 miligramas por 24 horas, depuração de creatinina endógena de 162 milímetros por minuto, hematúria dismórfica e cilindros urinários granulosos. Agora é para o Guilherme, né, Guilherme? Já tem aí algumas evidências de lesão orgânica. E de que lesão, né? Sim. Alguém quer comentar? Algum aluno? Assim, ela tem uma anemia, né? A gente não tem um diferencial das hemácias, se é microcítica, se é hipocrômica e tudo. Tem leucopenia, plaquetopenia. O FAM é positivo, apesar de que esse padrão pontilhado fino, se eu não me engano, ele é presente na população normal também, né? Ele não é tão diagnóstico assim de lúpus mesmo. Mas é um título bem alto, né? 1.200, 1.280 é bem alto. Acredito que o complemento está consumido, eu não tenho certeza, não lembro assim tantos os parâmetros normais. Também a anticardiolipina, não sei se está dentro do padrão normal. Tem uma Está proteína muito acima. Tá acima, A cardiolipina IgM está muito acima. Acima de 40 para IgM já é certamente positivo. Menos que 40 pode ser indeterminado. A 211 é muito alta. Que é um dos anticorpos que sugere aí talvez um SAF, né? Tem a anticardiolipina, a antibeta glicoproteína e o anticoagulante lúpico, né? São os três que a gente bota para SAF. Aí para SAF precisa de o critério diagnóstico laboratorial, que é um desses anticorpos, ou um critério clínico, né? Esses são os eventos trombóticos, em veia ou em artéria. E aí, com um dos dois, você pode dar o diagnóstico. Proteinúria de 1 grama, mais ou menos, 24 horas. Que, assim, é subnefrótica, né? 1 grama. Depuração de creatinina endógena de 162 ml por minuto. Acredito que a filtração glomerular, então, está ali normal, mais ou menos. E tem hematúria dismórfica sugerindo lesão glomerular. Só lembrar que na nefrite lúpica, né? Esse negócio, o nome nefrite para lúpus pode ser. Você pode ter uma nefrite classe 5 com síndrome nefrótica e uma classe 4 com síndrome nefrítica. Ou com padrão das duas ao mesmo tempo, né? Então, essa categorização, essa tipificação nefrótica e nefrítica, nas nefrites lúpicas, isso às vezes pode ficar um pouco confuso, né, Guilherme? Acho que o Guilherme caiu a dele aqui agora. Pô, logo agora? Que eu vi que a mensagem do Guilherme saiu da reunião aqui. Pô, é foda. A hora que o Guilherme sai. Nefrítica, né? Você tem hematúria dismórfica com cilindro aí, com essa proteinúria aí tá mais nefrítica, né? Assim, nefrótica, tem glomerulonefrite, né? A hematúria dismórfica mostra que a hemácia passou ali e se machucou num glomérulo lesado, né? Não é um sangramento que venha depois do glomérulo. Mariana, se tem necrose tubular aguda, é difícil saber. Eu acho que não. Eu acho que ela tem uma... Oi, Rafael. Só uma dúvida, assim, essa quantidade de proteinúria, que é 1 grama, já é suficiente para dar esse quadro de edema no paciente? Edema renal, desse jeito? Olha, o contexto dessa paciente não é só de doença renal, né? A gente tem que ver o status inflamatório dela. Eu acredito que a albumina seja baixa, entendeu? Uhum. Não é só, é uma doença multiorgânica. Oi? Pode ter pleurite também, lúpica, né? É uma doença multiorgânica. E com essa anticardiolipina IgM, ela já é critério de lúpus. Com todos os outros critérios, ela vai fechar em lúpus. A grande pergunta é se não tem uma doença imitadora fingindo que é lúpus. Porque endocardite, eu não estou dizendo que eu nem acho que seja.
Mas tem paciente com endocardite que fecha critério de lúpus. Tem paciente com tuberculose que fecha critério de lúpus, entendeu? Então tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Da gente pegar o critério do SLIC lá para dar o diagnóstico de lúpus e achar que se aquilo ali fechar critério é lúpus. Às vezes não, entendeu? Então é uma doença que é uma paciente que está mostrando para a gente um quadro de lúpus deve ser lúpus, né? Mas quem tem um diagnóstico só não tem nenhum. A gente não pode ficar desarmado. Ela tem que ter um painel aí de anti-HIV, hepatite C, hepatite B, né? Linfoma, tuberculose, essas coisas todas. E, enfim, a idade dela, com 41 anos, e abrindo esse quadro, se a gente descartar todas as hipóteses das doenças imitadoras, ela vai fechar critério para lúpus. E num contexto de uma trombose, como foi falado, a Camila falou também, se esse empastamento de panturrilha for por uma trombose, com essa cardiolipina 211, a gente tem aí duas doenças, né? Uma síndrome do anticorpo fosfolipídio associada ao lúpus, que é a história da síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Apesar de existir a SAF primária, a maioria dos casos ela vem em conjunto com lúpus, né? Não a maioria, mas historicamente falando. A descoberta da doença vem através de pacientes com lúpus, com alteração de VDRL, com alteração de PTT, e que tinham predisposição à trombose e eventos gestacionais, né? Acho que você pode seguir, Júlio. Guilherme caiu de vez. O Imagem. Guilherme é foda. A tomografia computadorizada de tórax revelou derrame pleural bilateral, derrame pericárdico leve e ascite. A ultrassonografia com Doppler de membros inferiores descartou o evento trombótico. Segue? Bom, então não tem TVP, né? Não tem uma trombose clínica evidente, a não ser que haja uma doença renal associada à microtrombose, né? Que aí isso aí seria discutido posteriormente, né, no resultado da biópsia do rim dessa paciente, né? Pode seguir. Biópsia. Foi realizada a biópsia renal, demonstrando 16 glomérulos intactos com deposição granular mesangial de IgA, negatividade para outros depósitos imunes e hipercelularidade mesangial. A paciente recebeu o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico com nefropatia por IgA associada. Foi dado prednisona, 60 mg por dia, hidroxicloroquina, 400 mg por dia, enalapril, 10 mg por dia, e suplementação com cálcio, vitamina A e D, e antibiótico terapia para lesão cutânea. Tem a biópsia renal aqui. Após a instituição do tratamento, a paciente apresentou melhora do quadro articular, cutâneo, hematológico e renal, obtendo condições de alta hospitalar. Pode continuar? Algum comentário? Bom, o lúpus é uma doença crônica do sistema do tecido conjuntivo, marcada por uma série de distúrbios imunológicos que resultam na deflagração de lesão inflamatória em diversos tecidos orgânicos. A nefrite lúpica é a manifestação visceral mais comum do lúpus, diagnosticada em 37 a 45% dos pacientes em algum momento do curso da doença na população brasileira. E a nefrite por IgA, apesar de ser comum entre as causas de glomerulopatias, na população em geral, raramente se associa ao lúpus. Isso é porque é simples, né? Você falou que ia apresentar um caso simples. É uma nefropatia por IgA associada ao lúpus, né? Desculpa. E aí, pessoal, algum comentário? Muito interessante a
a apresentação, tá, Júlia? Parabéns. Eu acho que uma aula de lúpus aí pra gente, né? Muito legal mesmo, Júlio. O caso você apresentou bem, você pegou os detalhes de forma sintética, é um caso muito bom. Não é um caso fácil, não é um caso simples, apesar de que quando a gente pega as informações e relata, né, sinteticamente nos slides, vem na cabeça de todo mundo o tal do lúpus, né? Mas isso na prática do dia a dia, dessa paciente chegando no consultório, em meio a uma série de outros pacientes, enfim, isso numa sessão clínica é mais fácil pensar em lúpus, mas no dia a dia não é fácil, tá? Mesmo porque essas queixas não aparecem como uma fotografia, elas aparecem como um filme, tá? Então, apesar de... Eu entendi, eu tô brincando com você dizendo que você falou que é simples e não é, né? Mas eu entendi o que você quer dizer. No final das contas, o resumo simplificou, mas simplificou algo muito difícil, tá? Essas pacientes normalmente passam por vários e vários médicos antes de ter o diagnóstico. Passam por pronto atendimento, passam por atendimento em posto de saúde, enfim. Passam por atendimento ortopédico, porque tem dor articular, até ganhar um diagnóstico de lúpus quando já tem lesão visceral, por exemplo. Ou uma lesão cutânea muito evidente, parece um racho malar. Então, não é um caso fácil. E a grande surpresa é, para quem já tem um pouco de intimidade com lúpus, que a gente espera encontrar uma nefrite lúpica, né? Tá? Com uma proteinúria de 1 grama, com glomerulopatia, a gente pensa que vai encontrar ali uma nefrite lúpica. Mas apareceu uma doença sobreposta, né? Uma nefropatia por IgA, ou seja, 2 doenças autoimunes. E vem aquela máxima, uma doença autoimune puxa a outra, né? A gente vê aí um lúpus associado a uma nefropatia por IgA, que não era o que eu esperava. Eu esperava que viesse, de fato, ali uma nefrite. E o diagnóstico de SAF foi dado no final ou não? A Júlia tá brigando com alguém aí do lado? Deve ser irmã, né? É que a casa é muito pequenininha e todo mundo faz barulho. Não tem SAF, então, né? Porque não tem evento trombótico. Tem apenas uma cardiolipina muito alta que vai ser um anticorpo também, agora incluso no diagnóstico de lúpus, né? Eu tentei achar uma nefrite lúpica, mas não estava achando nada. Foi difícil. Não, você achou um ótimo caso. Queria puxar a sardinha da Temis, do Guilherme, mas não consegui. Tá bom. A minha e do Luciano, ninguém quer agradar a gente, né? Mas tudo bem. Beleza. Bom que a gente Beleza, aprende. galera. Valeu. Abraço aí, tá, Foi gente? ótima discussão. Alguém comentar alguma coisa? Então, obrigado, Júlia. Um abraço para todos. Hoje foi bem cheio. Parabéns, Júlia. Você conseguiu reunir muita gente aqui. Bruno. Obrigada a vocês. Oi? Não tem relação com o caso, na verdade eu queria só te fazer uma pergunta sobre as sessões clínicas, né? Eu sou o presidente da Liga de Clínica da minha faculdade esse ano. E eu queria tentar incorporar minha liga também nas sessões. Você acha que teria essa possibilidade? Tem, claro. Só você falar com o pessoal da Lax Unifagoc. Beleza, eu mando Carol, manda lá no Instagram. Por mim, você já tá. A Ana Carolina Martins, que respondeu, já manda mensagem para ela aqui. Seria ótimo que a sua liga se incorporasse às nossas sessões. Vocês são de onde, João? Nós somos da Uniara, Universidade de Araraquara, no interior de São Paulo. Legal. Beleza, bom Beleza. demais. Já pode só montar um cronograma aí e fazer o revezamento das apresentações. Vai ser um prazer. Combinado, o Brasil é tudo nosso. Um abraço, Valeu, galera. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.